Graças a paz, irmãos. Mais um dia, estamos continuando a nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo capítulo 2, 3 e 4 do livro de Esther. Então, eu quero convidar você a pregar sua Bíblia e acompanhar a leitura conosco. Capítulo 2 de Esther está escrito: Passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os mancebos do rei que lhe serviam: Busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista, e põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim o fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça, bela de parecer e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Regai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Regai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também ele dá 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com coisas para a purificação das mulheres. Dessa maneira, pois, entrava a moça ao rei, e tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir à casa das mulheres à casa do rei, da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava, e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. E assim foi levada Esther ao rei Assuero, e a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Esther, e deu repouso às províncias, e fez presente segundo o estado do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mardoqueu, como quando a criara. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandamente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu,
e ele o fez saber à rainha Ester. E Ester disse ao rei, em nome de Mardoqueu, e inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhes eles isto de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano 12º do rei Assuero, se lançou Pur, isto é, a sorte, perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém o rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizeram uma obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e deu a Amã, filho de Hamedata, o Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei, no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, e aos governadores que haviam sobre cada província, e aos principais de cada povo. A cada província, segundo a sua escritura, a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. As cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei de cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã, e o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu seus vestidos e vestiu-se em um saco com cinza e saiu pelo meio da cidade. E clamou com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei, e em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em sacos e em cinza. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber do que a rainha muito se doeu, e mandou vestidos para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu saco, porém ele os não aceitou. Então Ester chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido.
como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus que lançar a perder, pelos judeus para os lançar a perder. Também lhe deu cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir, e para a mostrar a Ester, e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então disse Ester a Ataque, e mandou dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, estes 30 dias, não sou chamado para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a ela: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como esse chegasses a esse reino. Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim o permitir, continuaremos a nossa leitura, capítulo 5, 6 e 7. Então, que Deus te abençoe neste dia e até amanhã, se Deus assim o permitir.